aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal. E eu quero trazer um assunto muito importante, que eu vou dando uma olhada e dificilmente eu vejo um assunto sendo comentado sobre esse assunto. Alguns vlogs, algumas pessoas aí, donos de canais, poucos ou eu mesmo não conheço nenhum. E eu quero trazer esse assunto para vocês, e eu lendo a Bíblia, e de repente eu achei muito interessante de trazer isso para vocês, que é o pecado premeditado. Nós bem sabemos que toda forma de errar, que vai contra Deus, desobedecer as palavras de Deus, é pecado. Mesmo que você venha mentir e adulterar, ambos são considerados pecados. Ou seja, se de repente você mente, você está numa altura de pecado de adultério, vamos dizer assim. Então, não tem um pecadinho, um pecadão, um pecado normal, um pecado que eu posso fazer mais ou menos. Então existe o pecado. Tudo que vai contra a palavra de Deus, tudo que vai contra os ensinos da igreja, os costumes da igreja, sim, também se tornam pecados, pois são leis adquiridas pela igreja. E eu quero falar com vocês baseado em Samuel, segundo Samuel, o capítulo 11 e o capítulo 12, que vai se contar a história do rei Davi, o que foi escolhido pelo coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que quando Davi vê o povo de Israel ir para a batalha, porque antigamente o rei ia à frente na batalha com os soldados, mas de repente ele olha, minhas imaginações aqui, não está na Bíblia assim, mas de repente ele chega e fala assim: não, vocês podem ir, eu vou ficar aqui um pouco descansando, eu estou um pouco cansado, eu tenho que descansar aqui, pois eu sou rei, tenho que cuidar de algumas coisas. E sim, o povo vai para a batalha e ele fica. Só que o problema dele não foi ficar, o problema dele foi ficar ocioso dentro da casa, dentro do palácio onde ele estava. Como assim ficar ocioso? É que ele ficou, mas ele também ficou sem nada para fazer. Aí ele ficou com tédio, vamos dizer assim, para a gente entender, e foi dar uma passeadinha no terraço do palácio. Então o pecado dele não foi ficar. Sim, foi um começo do pecado, mas se ele ficasse e orasse e lesse a Bíblia, que no tempo não seria a Bíblia, né, mas para a gente entender, ele leria a Bíblia, orasse, conversava com alguém, alguma coisa do tipo. Mas ele ficou ocioso, ele ficou sem nada o que fazer, ficou com tédio e vou lá dar uma subida no terraço. Até dar uma subida no terraço não seria um outro erro, mas o erro foi ele olhar para Batseba e desejá-la. E o pior ainda, ele desejar, já maquinar, já começar a pensar a trajetória desse pecado, pecado premeditado. Ou seja, ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele quer fazer e quer pecar. Ele já está fazendo o caminho inteiro. Ele já está fazendo tudo o que vai fazer, etapa por etapa. Davi fez isso, o pecado premeditado. De repente ele fala: vamos fazer o seguinte, coloca o marido dela para a batalha, na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele é inexperiente e vai morrer. E assim foi. Ou seja, ele ficou, adulterou, só no pensar, e ainda ficou com ela, casou com ela, e ainda matou o marido dela. Pecado premeditado. Porém, o vídeo não vai acabar aqui do pecado premeditado. Tem um capítulo 12. E o capítulo 12 traz o quê? A consequência de Davi. Qual foi a consequência de Davi? A morte do filho. De uma pessoa. De um filho. Uma pessoa que não sabe. E foi o preço que ele teve que pagar. Na primeira relação eles iam haver um filho, só que não nasce e morre. Aí sim depois eles têm outro filho que nasce, que é Salomão. Mas o pecado dele foi o que? A morte de alguém. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente faz um pecado, seja ele pecado premeditado, seja ele pecado na inocência, que é pecado da mesma forma, por isso que nas nossas orações a gente tem que falar: Deus, me perdoa pelos pecados que eu fiz, que eu cometi, que eu vi, eu fazendo, e aqueles pecados que eu nem sequer vi e pequei. Pois a gente peca no falar, no ouvir, no ver, no pensar, a gente peca 24 horas. E eu vejo crentes ajoelhando, nem sequer pede perdão pelos pecados, nem faz nada. Então, a pessoa comete um erro. Então, quando a pessoa peca, faz um pecado, premeditado ou não, ela existe uma consequência. É a morte. Não a morte física, mas uma morte espiritual. Quando a gente peca, é aquela mesma coisa. Quando a gente ora, a gente chega perante Deus. Mas quando a gente faz aquilo que Deus odeia, a gente vai se distanciando. Então o pecado premeditado tem sim as consequências. A Bíblia vai dizer assim: vocês podem fazer tudo, tudo mesmo.
faz qualquer coisa. Todas essas coisas vocês podem fazer. Só que a Bíblia não termina com um versículo assim, ponto. Senão alguém leria e fala assim, eu posso fazer todas as coisas, ponto. Que bom, graças a Deus, livre-arbítrio aí, vou fazer a farra. Não. Ele fala, a Bíblia diz, vocês podem fazer tudo e todas as coisas, vírgula, porém vocês vão pagar o preço, haverá consequências de todas elas. Ou seja, se de repente eu vou plantar ódio, lá na frente, eu vou colher esse ódio. E outra coisa, talvez você mesmo que está me assistindo não venha pagar, mas sim o seu filho. Ah, como assim? Será que o meu filho pode pagar o pecado, o preço pelo meu pecado? Sim. Vocês não viram quando Deus fala assim, ó, vocês vão lá e destrói tudo que há naquele reino e não deixa nada, nada vivo, não traga nada. Aí vai um infeliz lá, destrói a cidade, só que o que ele traz? Traz animais, a capa babilônica, enterra debaixo da sua tenda. Era o pecado dele? Era dele. Mas quando o povo de Israel foi lutar com uma pequena cidade chamada Ai, eles foram e perderam. Por causa de quê? Por causa de um pecado debaixo, um pecado encoberto. Ah, mas o povo pagou por quê? Pelo preço daquele. Ou seja, quem pagou o preço pelo pecado de um foi o grupo inteiro. Então talvez a gente deva parar para pensar assim, meu Deus, a minha família está um caos. Nada abre, a porta para meu pai não abre, a porta para minha irmã, para o meu irmão não abre, para minha mãe não abre, para mim não abre. E a gente tem que olhar para nós e ver, caramba, se eu estou pecando, isso não está prejudicando somente a mim, mas aqueles que o rodeiam. Não é assim quando a gente é abençoado, quem está em volta também é abençoado. E quando a gente está em um pecado, todo ao nosso redor se torna pecado, se torna inútil, se torna algo ruim de se ver. Então que a gente venha imaginar melhor, porque pecado é uma coisa muito séria. E pecado vai muito além desses pecados grandes para a gente entender, de adultério, de prostituição, de drogas. Existem tantos pecados pequenininhos, no modo de dizer, para a gente entender que a gente está deixando a desejar. A gente mente, a gente esconde coisas que é pecado, porém, se fosse uma coisa boa, você não esconderia, você sim colocaria para todos verem, porque eu vejo jovens, eu não ia falar isso, mas Deus está pedindo para eu falar, eu nem sequer eu tinha na cabeça. Tem jovens que pegam celulares, principalmente jovens e adolescentes, pegam os celulares, ficam sozinhos nos quartos. Aí quando o pai chega, tira da página ou de repente apaga a conversa. Aí o pai vai pedir, aí não tem nada, tá limpinho. Aí pensa que o jovem, o filho, a filha, adolescente é uma bênção. Mas se fosse uma coisa boa, por que ela apagou? Por que ela saiu? Ou seja, e eu costumo muito dizer para os adolescentes aqui, pois eu sou regente de um grupo dos adolescentes aqui, eu digo, gente, a gente esconde do pastor, do líder, do pai, da mãe, da inocência, né? De todo mundo desses aqui que olha na nossa vida e fala, você é abençoado. Mas aquilo que a gente deveria esconder, de quem deveria esconder, né? A gente não esconde, que é de Deus. A gente acha que está fazendo tudo. Ah, eu estou escondendo. Ninguém está sabendo. Eu vou continuar a minha vida. Lembra do versículo que eu falei? Vocês podem fazer tudo, mas vão pagar por tudo que vocês fazem. Então é isso aí, pessoal. A lei da semeadura. Você planta, você colhe. Não tem jeito de você plantar pimentão e colher melancia. Então se você vai plantar alegria, você não vai colher ódio, você vai colher alegria. Se você plantou amor, você vai colher amor. Mas Deus também é amor, mas também é justiça. Então se você gostou, deixa o seu like. Se você está nesse estado de pecado premeditado, de pecado, existe sim uma solução. Não é a morte, não é o suicídio. Mas a Bíblia diz assim, ó, vocês que chegam perante Deus e pedem perdão e se arrependem e deixem, alcance misericórdia. Olha aí o segredo da nossa libertação desse pecado, dessa prisão. Então esse pessoal, se você gostou aqui, deixa o seu like, comente a parte que você mais gostou, a sua sugestão, sua opinião, o que você achou desse vídeo, a sua sugestão, eu quero comentar sobre esse assunto também. Deixa aqui, eu vou estar aprovando, vou estar comentando também a opinião de vocês. Se você que está me assistindo não tem uma conta no YouTube, para você não poder curtir ou se inscrever ou comentar, não tem problema, aqui na descrição tem a página do meu canal aqui, que lá eu também posto os vídeos. E lá assim você pode curtir, pode compartilhar, pode comentar. Então se você não pode aqui, você pode ir lá. Então é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito,
se inscreve e receba as novidades do meu canal aqui em primeira mão. Antes que todo mundo assista, você já vai falar pro seu amigo: eu já assisti esse vídeo aí porque eu sou inscrito. Compartilhe com seus amigos essa bênção e vamos fazer o vlog gospel crescer mais e não vamos deixar Porta dos Fundos para o lado, vamos deixar lá Fênix para o lado e vamos olhar somente para Jesus, que tem coisas para nos oferecer e para quem a gente também deve oferecer o nosso louvor e sacrifício a Deus. Então esse é, pessoal, tchau, fui, valeu!